Seja bem-vindo a mais um Joycast. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer ter esses dois feras, dois pastores e amigos queridos conosco. Hoje o assunto não tão diferente de todos os outros podcasts, ele é um pouco... acho que existe um furor teológico bem grande em cima disso. Mas antes de começar, eu queria... Pastor Ed, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez. Eu gravei um outro podcast, eu mandei uma mensagem para ti, espero que tu tenha assistido. Pastor Juliano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito bom estar com vocês. E hoje, meus amigos, a nossa conversa é para aquele, em especial para aquele que não é crente. Porque quando a gente é crente, a gente já acredita naquilo que a gente já leu, já ouviu, já vivenciou. Mas nem sempre isso é uma realidade comum para todo mundo, né? Eu queria começar esse podcast falando, e como título do podcast, e já como pergunta, e eu vou deixar no ar para quem quiser responder, se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Alguém gostaria de começar a pergunta? Essa é talvez a pergunta mais difícil e mais comum na área da apologética, que é a área da defesa da fé cristã, em que você postula dois atributos de Deus. Se Deus é todo-poderoso, o que pressupõe que Deus ele poderia ter criado um mundo em que não houvesse sofrimento ou que o sofrimento fosse mitigado, fosse diminuído. E depois ele apresenta um outro atributo, que é Deus é bondoso, ele é o sumo bem, e se ele é bondoso, ele se preocupa com as pessoas. E ao se preocupar com as pessoas, ele também deve procurar diminuir o sofrimento ou mitigar o sofrimento. Então, a pergunta implícita é, se Deus tem todo o poder, ele deveria ter criado um mundo diferente do nosso. Eu posso dizer, então, não vou passar a palavra para ti, Juliano. Hoje eu vim empolgado, viu? Eu posso dizer que, de repente, se eu fosse voltar, e desculpa a redundância, voltar para trás, que não há outra forma de voltar, mas se eu pudesse voltar, eu poderia chegar lá em Adão e Eva e dizer que se Deus sabia que Adão e Eva ia pecar, e se ele sabia, porque ele permitiu, porque depois do pecado desenrolou tudo que a gente conhece até agora. Então, amigo, para ti essa. Não sei se você vai pegar Quer continuar? Eu posso... Então a ideia é o Deus sendo todo-poderoso e ele sendo bondoso, com todo o poder, ele poderia criar um mundo diferente do nosso, e ele amoroso, ele poderia mitigar a dor. Se Deus quer mitigar a dor e ele não consegue, é porque ele não tem todo o poder. Se ele quer criar um mundo que é melhor e ele não criou, então ele não é todo-poderoso. São essas duas aparentes contradições que levam a nossa pergunta. Mas, na verdade, é que Deus ele não pode criar algo que seja contraditório em si mesmo. Por exemplo, Deus ele não pode criar uma esfera que seja quadrada. Ou ele não pode criar um quadrado esférico. Então, por assim pensar, o que nós devemos desmantelar nesse raciocínio é que Deus ele criou seres que precisam fazer escolhas reais. Nesse mundo de pessoas que têm escolhas reais, como Adão e Eva tiveram, ao você fazer um mau uso da sua escolha, do atributo que Deus te deu, isso abre a possibilidade para o mal e para o sofrimento. Então, nesse sentido, quando Deus criou Adão e Eva, dotando o primeiro casal com a habilidade de fazer escolhas, ele naturalmente sabia que isso era uma possibilidade. Até porque seriam robôs, né? Se fosse diferente. Nessa questão que a gente chama de teodiceia, né, o problema do mal. Você tem dois erros que já foram e que para mim são ainda cometidos. Na tentativa de se explicar o que às vezes é inexplicável. Eu sempre digo, e eu levo isso para a minha caminhada com Deus, para a minha jornada de fé, que há pontos cegos na teologia. E a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Eu creio que esse tema da teodiceia, ele tem pontos cegos. Ele tem uma área que para nós é desconhecida. E, conforme diz Deuteronômio 29, o que está encoberto pertence ao Senhor. O que ele quis que a gente soubesse, ele nos revelou. Esses dois extremos que eu percebo são, primeiro, um determinismo, como se Deus fosse o autor do mal. Então, embora Deus seja todo-poderoso, ele seja soberano, ele conhece o princípio desde o fim, não tem como dizer que Deus não conhecia ou que Deus não sabia que Adão e Eva pecariam, porque
Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso pressupõe já todo o plano da redenção perfeitamente elaborado no conselho da Santíssima Trindade, então ele sabia, né? Mas isso não torna Deus o autor do mal, o criador do mal. Por outro lado, há uma tendência, hoje nem tanto, mas houve uma tendência de se justificar essa questão de Deus sendo todo-poderoso e bom e permitindo o mal. De afirmar que Deus, na verdade, ele se autolimitou na sua soberania, na sua onipotência, na sua onisciência. É o que alguns chamam ainda, se você digitar no Google aí, open theism, teísmo aberto, né? Ou a teologia da abertura de Deus. O que é? É você acreditar que para tentar justificar o que o pastor Wellington trouxe, compatibilizar esse caráter, essas virtudes de Deus, do caráter de Deus, você diz assim, não, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo bom, apesar do mal. O que Deus fez? Ele se autolimitou em conhecer o futuro. E em se limitando no conhecimento do futuro, ele se relaciona com você de maneira muito, muito livre. Ou seja, se você está sofrendo, Deus diz para você, você foi pego, desprevenido tanto quanto eu, porque eu me autolimitei em conhecer o futuro. Então você não pode me culpar. Sim. Porque eu também não sabia que isso ia acontecer. Mais ou menos isso. Claro. Então, de um lado, você coloca a responsabilidade do mal em Deus e, do outro lado, você tira Deus de todo o cenário caótico em que nós estamos. Para mim, essas duas respostas elas não são compatíveis com a revelação bíblica e com a resposta que a gente pode dar sobre o problema do mal. É meio difícil de aceitar essa ideia, né, de Deus permitir ou querer o mal de alguém. E eu estava refletindo aqui, pensando na perspectiva cristã, será que a permissão de ter entrado o mal no mundo, na história, não tem algo que mostraria o aspecto ou o caráter de Deus? Se não fosse isso, deixaria o caráter de Deus mais oculto? Será que teria alguma relação assim? O fato de se permitir, numa perspectiva cristã, poderia revelar o caráter de Deus de uma forma pura e simples. Por exemplo, esse Deus que a gente ama, ele é tão justo que se não tivesse essa justiça de a gente se arrepender dos nossos pecados e ter a vida eterna, a gente ia se comparar com assassino com quem não é assassino. E aí Deus ia amar todos da mesma forma e aceitar todos no céu. Então, onde é que está o caráter de Deus nisso? Então, vocês acham que o sofrimento ou o pecado ou o mal entrou ao mundo justamente para mostrar o caráter de Deus? Porque a gente poderia passar uma vida sem conhecer o caráter de Deus, se caso o pecado e o mal não estivesse no mundo. Faz algum sentido para vocês? Eu acho que o caráter de Deus, claro, que há aspectos do caráter de Deus que a gente só conhece na perspectiva de mundo quebrado. Por exemplo, o amor redentor de Deus, ele só pode ser conhecido porque a gente vive no mundo quebrado, no qual Cristo veio, morreu, ressuscitou para a gente se reconectar com o nosso Pai. Então, mas seria possível conhecer outros aspectos do caráter de Deus se a queda não existisse, né? E na eternidade também. Mas enfim, eu acho que não sei o que eu também acredito que essa não é uma necessidade, porque se fosse, Deus precisaria fazer uso do mal para que ele pudesse mostrar um atributo bondoso, o que é compatível com Deus revelado na Bíblia. Ele não precisaria necessariamente que alguma coisa ou situação ruim acontecesse para que ele pudesse mostrar a bondade. Alguém perguntaria, então, mas vale a pena mostrar essa bondade às custas do sofrimento de uma outra pessoa? Você entendeu? Então, faz sentido. Muito bom. E se eu usasse como exemplo Jesus Cristo, o sofrimento de Cristo naquela cruz para conosco, será que a gente viria o amor incondicional de Deus, que ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho primogênito? Será que a gente saberia disso se Cristo não estivesse naquela cruz? Não, esse amor redentor é em Cristo. Não tem como conhecer um amor... esse amor sem que passe pela pessoa do Filho, sem que passe pela segunda pessoa da Trindade, sem que passe pelo Verbo encarnado, morto, crucificado, ressuscitado. Então, sim, né? Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu diria que a prova do amor de Deus, né? Não o amor de Deus em si, porque Deus já é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, o amor é o atributo que acaba qualificando todos os atributos de Deus, porque Deus é amor.
Então a justiça de Deus é amorosa, a glória de Deus, a santidade de Deus, porque Deus é amor, está na essência de Deus. Agora a gente conhece esse amor redentor através de Cristo, né? Maravilha. Então, e esse amor ele foi demonstrado, mas como consequência do pecado original, Sim. correto? Deus ele está sofrendo isso em razão do pecado que Adão e Eva cometeu e que nós cometemos, mas não por, vamos dizer assim, por ele. Porque na primeira resposta que o pastor Juliano deu, se Deus ele não decretou isso, ele não decretou, no caso, ele não é o autor do mal, ele não era uma necessidade que isso teria que acontecer. Vamos trazer isso para o mundo real. É bem difícil, né? A gente ver tragédias e questionar a presença de Deus. Aqui no Canadá vocês devem ter acompanhado, né? Uma família que perdeu há pouco tempo um filho assim, por um acidente. E como que a gente mantém a fé em cima da soberania de Deus? Como a gente consegue compreender os caminhos de Deus no meio da tragédia? Assim? Como que a gente explica para uma pessoa que não é crente? Entenderam a pergunta? Sim, sim. Eu entendi. Geralmente, quando nós estudamos apologética, eles fazem uma distinção, eles separam essa questão de uma questão mais teórica, filosófica, e de uma questão mais prática. A pergunta agora é prática. Então, por exemplo, quando nós perguntamos de onde veio o mal, a teodiceia que foi mencionada aqui, ela é uma pergunta filosófica, ela é uma pergunta teórica. E para você responder ela teoricamente, ela não necessariamente vai lidar com os problemas de alguém que está passando por isso, enfrentando um problema. Então, existe uma resposta que é, por assim dizer, uma resposta acadêmica, porque quando uma pessoa faz essa pergunta e ela não está sofrendo, ela quer uma resposta mais intelectual, não é uma resposta para aplicação da vida dela. Nesse caso, a pessoa necessariamente não está procurando uma resposta intelectual, ela está buscando consolo, ela está buscando conforto nisso. Todos nós passamos por problemas difíceis e existem algumas passagens bíblicas, por exemplo, como o livro de Jó, em que há uma sucessão de sofrimentos que acontecem na vida dele. E no final a Bíblia mostra que o relacionamento de Jó com Deus ele é melhor, ele é mais profundo, ele é mais verdadeiro do que antes. E isso através do sofrimento. Então isso mostra a habilidade de Deus em transformar algo ruim em algo bom. Mas eu fico com a experiência de que é o Espírito que consola. Às vezes a pessoa nesse momento, na maioria das vezes, ela não está em busca de palavras. Por exemplo, os amigos de Jó, quando eles chegaram, eles não pecaram exatamente quando eles ficaram em silêncio. Eu estou aqui, eu estou presente. E quando você é um conselheiro, você é um psicólogo, por vezes você tem que estar lá simplesmente para oferecer o seu ombro e não necessariamente tentar resolver o problema dessa pessoa. Mas cada caso é um caso específico. Antes de passar para ti, Juliano, você vai falar alguma coisa? Acho que a gente estava aqui nos bastidores comentando isso, né, antes de começar o podcast. E eu acho que esse é um momento um limiar bem difícil assim de lidar, porque esse é o momento, e eu não estou falando de novo, testificação do Espírito Santo, convencimento do Espírito Santo, não estou falando disso. Mas um irmão chega na tua igreja, e esse é o momento que, dependendo do que tu falar, do tipo, Deus quer te ensinar algo, o cara nunca mais volta para a igreja. Ou é o momento do cara realmente dizer, eu quero descobrir mais sobre esse Deus maravilhoso mesmo, no meio da minha dor. Na vida pastoral de vocês já passaram por situações como essa, eu acredito. E como eu não passei, graças a Deus. Mas como é ficar frente a frente a uma pessoa que perdeu seu ente querido e como é que se faz para falar alguma coisa? Às vezes o silêncio é o melhor sinal, né? Mas às vezes o irmão vem até o pastor porque ele quer uma palavra de conforto. Como é para vocês isso? A experiência agora solta aqui, né? Eu lembro até hoje, né, uma cena muito, para mim, impactante, um momento muito marcante do meu ministério, quando um pastor amigo da cidade, pastor presbiteriano, perdeu o filho dele de 6 anos, da mesma idade do menino do Derek. O Derek está com 7, e do menino que faleceu aqui, né, que você mencionou. E uma morte toda morte para uma criança é trágica, mas foi algo assim, ele estava na casa da sogra, esse pastor, foi inclusive minha ovelha na primeira igreja de Santos lá. Ele estava na casa da sogra e eles estavam mudando para a cidade, e aquela coisa de fica
com as irmãs, fica com a mãe, fica com o pai e a criança. O menino caiu na piscina, Uau. na casa da sogra e morreu afogado. Uau. E aí eu fui com o pastor de Santos, logo depois que aconteceu na casa dele. E eu lembro desse pastor no chão. Ele estava no chão, assim, se debulhando em lágrimas. Foi, assim, talvez 1 hora depois do acontecimento. Então aquilo me marcou muito. Eu acho que é um momento para você não falar nada. Só um abraço, às A vezes. Bíblia fala para a gente chorar com os que choram. E esse, para mim, é o melhor caminho. E, numa situação como essa, ele, pastor, intelectualmente, ele já conhecia todas as respostas que eu poderia dar, né? Mas pensando em outros casos que eu já vivenciei também, nesse momento, em situações assim, de um impacto enorme, você estar ao lado, ser um ombro para a pessoa chorar, ser presente, fazer companhia, porque os momentos mais difíceis, vocês já perderam pessoas queridas, eu perdi meu pai, os momentos mais difíceis são aqueles momentos onde você está sozinho. Então, a pessoa que está passando por uma perda grande, é importante que ela tenha companhia. Eu nunca me esqueço, no velório do meu pai, muita gente, né, muitos amigos indo, e eu lembro que eu estava uma sensação de anestesia emocional. Perfeito. Porque tem muita gente abraçando, vindo, você conversa aqui, acolá, as pessoas te confortando. E eu lembro quando eu chego em casa à noite, de madrugada, eu acho que eu chorei a madrugada inteira, eu e a Thaís. Então foi um momento que como é importante ter alguém do seu lado. Essa é a minha prática pastoral. Numa situação assim, fica do lado e espera a pessoa trazer dúvidas. Espera ela trazer perguntas. Espera ela perguntar um porquê. Porque vai chegar esse momento. Claro que vai. O cristão, o não cristão. Falar do não cristão. Esteja ao lado, sirva, demonstre amor e ouça essas perguntas. E eu não acho que existe uma resposta mais confortante do que a resposta que a espiritualidade cristã oferece. Porque se eu acreditasse numa esperança que envolva uma espécie de roteiro kármico para o meu enlevo espiritual, para o meu crescimento, eu viveria desesperado. Porque se tem uma coisa que eu não quero que aconteça comigo, é voltar para esse mundo quebrado e lutar para ser melhor, para que eu evolua. Sim. Para mim isso não é esperança. Sim. Para mim esperança é saber que no momento que eu fechar os meus olhos para a história, eu vou abri-los para a eternidade. Que Jesus é a ressurreição e a vida. E nele há esperança. Então não há resposta melhor do que essa. Então a Bíblia tem respostas concretas que falam de esperança. Então essas duas coisas. Eu não estou negando a importância de, às vezes, ter um debate, uma defesa apologética da nossa fé, do sofrimento. Desculpa a interrupção. Não, pode. Mas geralmente esse não é o tipo de debate que acontece logo depois. É com o tempo, né? São fases diferentes. E eu vejo, Diego Wellington, que às vezes na nossa espiritualidade evangélica, cristã, a gente não aprendeu a sofrer. A gente aprende a ser feliz. Sim. A gente fala muito de felicidade, muito de alegria. As nossas pregações, elas apontam para isso. No meio evangélico brasileiro, o movimento mais predominante é esse que fala que você tem que ser feliz, você tem que vencer. Seja o evangelho da prosperidade, seja o evangelho coach, é isso. Mas não há uma teologia de como encarar o sofrimento com lágrimas nos olhos. Tem um livro, eu já citei para vocês, do Ricardo Barbosa, pastor em Brasília, agora emérito, né, já se aposentou, e o nome do livro é Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã, que ele faz um paralelo com o Salmo, né, que a alegria, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele fala, quando a alegria não vem pela manhã, ele escreve o livro a partir da experiência da morte do filho dele, vitimado por um câncer, um menino jovem. Então ele escreve esse livro. E a Bíblia fala muito de sofrimento. Grande parte dos salmos da Bíblia são salmos de lamento. Sim. Então acho que a gente tem que aprender também, não só incentivar as pessoas a serem felizes no meio das dificuldades, mas ensinar as pessoas a resgatar a prática do lamento, que é importante para a espiritualidade também. Alguma experiência, pastor? Não? Tem várias experiências. Eu posso escolher uma aqui, por exemplo. Quando adolescente, a minha mãe tinha uma mulher muito amiga dela, e por elas serem muito amigas, nós cultuávamos a Deus na mesma igreja, e naturalmente os filhos também dessa mulher eram muito amigos nossos. E
A minha irmã era amiga da filha dela. Enfim, aconteceu que essa mulher, uma vez saindo de sua casa, ela foi atropelada. E ao ser atropelada, ela naturalmente faleceu. Isso aconteceu bem perto de casa. E a filha não queria voltar para casa por questões de lembrança da mãe, de todos aquilo. E naturalmente a família a receber seria nossa. Então nós passamos umas 2, 3 noites em que ninguém dormiu, porque a filha ficou em casa só chorando. E foi uma experiência para mim, eu tinha, não sei, 13, 14 anos, que eu naturalmente não era preparado para falar nada. Mas você não fala com uma pessoa que só chora, soluça, e quando fala coisas que não fazem sentido. Por quê? Porque naquele momento a cabeça da pessoa está a mil. Então, assim, a pessoa não está ali por um debate, vamos sentar, argumento 1, olha, ponto, baseado. Não é isso. A pessoa ela queria ser abraçada, ela queria alguém que deitasse com ela, que desse alimento para ela. Então, Cuidasse. são fases diferentes, mas é um cuidado agora. E trazendo uma experiência, não como pastor, mas já era convertido. Tu falou do teu pai, eu lembro do meu pai também. Eu estava em São Paulo e fui para o Rio Grande do Sul, que é onde minha família toda está. E chegando lá, aquela fila enorme de pessoas, eu já era convertido, mas a minha família era tudo de matriz africana e espíritas, né, de todos os tipos. E aí, às vezes, é muito importante que vocês falaram da gente ficar em silêncio. Porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim, ele cumpriu o papel dele aqui na Terra, ele foi um bom homem. Bom homem, eu nem visitava o meu pai. Que bom homem, nem sabia quem era meu pai. Sabe, aquilo era uma soma de demagogia. Tinha pessoas com sentimentos muito genuínos lá. Mas outras pessoas que era tipo aquele protocolo fúnebre, sabe? Sim. Pergunte, e muitos eu recebi assim, e aí, como é que tá? Tudo bem? Olhando para o meu pai, eu olhei para ele, tá ótimo, irmão, tá tudo tranquilo, sabe? Então, às vezes, é entrar assim, cara, um abraço, aperto de mão é mais suficiente, né? Mas se você me permite, só rapidamente, claro. eu conversei com uma irmã da igreja aqui, recentemente, que perdeu seu pai. E eu fui conversar com ela dizendo assim, olha, eu quero deixar bem claro que eu não mandei mensagem para você no falecimento do seu pai, porque eu vi a enxurrada de mensagens e eu não sei se aquilo faria bem para você, todo mundo mandando mensagens. Mas eu falei, conhecendo você e a sua maturidade, eu também sabia que não tinha nada que eu pudesse dizer a você que você já na sua experiência cristã não soubesse. Ela falou assim, não, Wellington, eu entendi muito bem e está tranquilo. Porque, por vezes, não que aqui também eu queira dizer, pessoal, para de mandar mensagem, mas é algo, a pessoa está lá e todo mundo, é uma maneira que as pessoas querem demonstrar carinho, afeto, cuidado, mas que naquele momento, às vezes, pode ser algo exagerado demais para a pessoa que está passando por um problema tão sério como esse. Aquele ditado mundano que fala de boas intenções, o mundo está cheio, né? Verdade. E aí, meus amigos, então, voltando para cá, ouvindo tudo isso que vocês falaram, a gente ouve muito, principalmente quem não é cristão, algo do tipo, eu passo por alguma dificuldade e aí digo, nossa, o diabo, o demônio, seja o nome que for queira dar, é ele que está sobre a minha vida, porque está dando tudo errado. Como que eu consigo... Existe uma fórmula para discernir quando é a mão de Deus e quando não é? Porque a gente já conversou até então, a gente sabe que Deus ele não pratica o mal, mas é como se fosse um pai. Seus filhos fazem coisa errada, a gente dá advertência, uma punição. Deus faz o mesmo com a gente. Como que eu diferencio? É possível quando é a mão de Deus e quando não é a mão de Deus? Eu, particularmente, acho muito difícil de você discernir. Por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne, por causa de um mensageiro de Satanás que foi enviado. E tudo leva a crer que o próprio Deus estava permitindo que Paulo tivesse espinho na carne. Até porque, qual a origem do espinho na carne de Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse. E se tem uma coisa que o diabo quer que a gente seja, é soberbo, orgulhoso, que não dependa de Deus. Então, se o objetivo do espinho na carne era para que ele não se tornasse orgulhoso diante das visões que Deus havia dado para ele, então eu não acredito que o diabo está nessa equação aí de evitar que Paulo se tornasse um cara soberbo. Então vamos considerar que Deus estava por detrás desse espinho na carne e esse mensageiro foi um instrumento de Deus para colocar o apóstolo Paulo na dependência do Senhor. Então como que você atribui a quem esse problema? E a gente sabe olhando de fora. Agora, quando você está vivendo um momento da dor, é muito difícil discernir. Óbvio que tem coisas na minha vida que eu
paro e penso, por que isso está acontecendo? Não é? Deus, por exemplo, ele não me tenta. A Bíblia fala que Deus não tenta, que eu sou tentado pela minha cobiça e que Satanás me tenta. Então isso não vem de Deus. É a tentação. Agora Deus prova. Deus, sem dúvida alguma, prova, e tem muitos textos na Bíblia que apontam para o fato de que Deus nos prova, para nos aperfeiçoar, com aquela pedra preciosa, colocar o ouro, que é levado ali, é colocado no cadinho, aquele recipiente que eles colocavam, a pedra preciosa, põe lá na fornalha para que as impurezas aflorem, para que elas saiam, para que o ouro se torne mais puro. Né? Então Deus faz, isso é elementar na vida cristã, como que Deus... Então assim, eu não sofro apesar de Deus ser todo-poderoso. Eu sofro muitas vezes porque Deus é todo-poderoso e Ele coloca alguns percalços, alguns obstáculos na minha vida para me ensinar. C.S. Lewis já dizia que Deus, que a dor, o sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E de fato é. Na minha própria vida eu já aprendi lições de Deus. Não sei se foi Deus, mas eu já aprendi lições de Deus no momento da minha dor. Infelizmente. Um grande pastor uma vez disse que há mais aprendizado numa casa de luto do que numa casa de festas. Né? Provérbios diz Provérbios, isso. O texto de, por exemplo, a carta que Pedro escreve, 1 de Pedro 4, versículo 15 e 16, ele diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Existem situações que são mais cinzentas, que você não sabe, por exemplo, o personagem principal do livro de Jó, o Jó, por assim dizer, Exato, ele terminou a história sem saber qual era a fonte, qual era a origem. Nós sabemos, porque a história foi feita para nos edificar. Imagina ele chegando no céu e sabendo que foi Deus que... Exatamente. Ele não sabe. Ele não sabe. Então, existem situações que nós não temos como avaliar. Por outro lado, existem várias outras situações que nós sabemos que nós somos os responsáveis. Fomos nós que escolhemos as mulheres com quem casamos, fomos nós que escolhemos educar os filhos da maneira que educamos. Perfeito. Ou não educamos, fomos nós que escolhemos morar fora do país. Existe uma série de escolhas que nós fazemos e que nós devemos depois ser responsabilizados por ela. Mas existe sim uma zona cinzenta e eu acredito que, por vezes, também a nossa própria inclinação para o mal, ela faz com que nós nos ceguemos para isso. Uhum. Sempre o erro vem do outro, da outra pessoa, do outro país, do outro grupo, do outro partido. Nunca de mim. Porque a gente tem uma visão, por vezes, tão elevada de nós mesmos, que é uma característica do pecado, que nos impede para olhar para nós mesmos como pecadores. Imagine a situação do profeta Natã, quando ele confrontou Davi, e Davi, naquele momento, ele estava convicto de que não era ele. Aonde está esse homem, que ele merece a morte agora? E o profeta fala, esse homem é você. Então, a questão é que nós não temos, Deus não, na sua infinita sabedoria, ele não envia um profeta Natã para nós a cada pecado que a gente comete. Mas eu acredito que uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração, de buscar os meios de graça, nos torna mais sensíveis para reconhecer quando de fato estamos sofrendo como consequência das nossas próprias más escolhas. Perfeito. Muito bom. Se eu for olhar a nível, de uma forma cristã, sabendo que os fins dos tempos nos trará, vai acabar dor, vai acabar sofrimento, angústias, isso poderia ser usado de uma forma de fazer as pessoas entenderem que esse mal que a gente passa aqui ele é temporário, que a vida eterna está por vir. Isso serve como um conforto para um cristão e um não cristão? Para mim é o maior. Eu não sei para o não cristão, né? Uhum. Mas não tem esperança mais poderosa do que essa. Paulo fala, né? Sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Então, a nossa esperança é essa. Se a gente não tem essa esperança, Paulo também diz, somos mais infelizes de todos os homens. Então, eu acho que é um outro resgate que a igreja tem que fazer. Esse anseio pela segunda vinda de Jesus.
O Maranata já não é uma coisa tão... A gente está tão envolvido com as coisas desse mundo, com tantos sonhos, com tantos projetos, com tantas coisas para realizar aqui, que a gente se esquece de que essa vida é uma peregrinação, que a gente está de passagem. E a gente aposta todas as fichas aqui. Mas aqui vai passar, vai ser muito rápido. A vida é uma neblina que logo passa. Então eu acho que a nossa vida, muito marcada pelo materialismo, pelo consumismo, pelo hedonismo, ela está tão presa a esse sistema chamado mundo, que hoje é capaz da gente falar para Jesus: Jesus, aguenta mais um pouco aí que eu tenho tanta coisa para resolver aqui no Canadá, deixa eu pegar primeiro meu PR, minha cidadania, plantar mais 5 igrejas, depois o senhor vem, porque tá bom aqui. Ou vem Tá antes bom do aqui. dia 15 para não precisar pagar o aluguel, né? Também. Também tem isso. Também. Vem. Não. A igreja tem que cantar mais sobre isso, Sim. orar mais por isso, desejar mais o retorno de Jesus. Eu acho que isso a gente vive a vida como se fosse uma realidade distante da gente. E é por isso que talvez a gente esteja vivendo uma geração tão infeliz, tão descontente, tão insaciável. Porque o nosso coração está enraizado aqui na terra e pouco fixado nos céus. É por isso que, de repente, lá em Marcos 10 fala que é mais fácil, pensando nisso tudo, enraizado, né, e as coisas boas que o mundo te dá, que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino do céu. Não dizendo que ricos não têm espaço, mas a gente está falando, que eles falam do dinheiro aqui. Sim. O quão a gente se apega ao dinheiro como a prioridade de nossas vidas, a gente trabalha para isso, a gente deixa de educar filhos para isso, não tem comunhão com a sua esposa por causa disso, passa o dia fora, né? Pastor, queria fazer um comentário? Sim, eu só diria que esse anseio pela eternidade, ele precisa existir no nosso meio, é verdade. Só não podemos usar isso, às vezes, como acontece, como um escapismo. Por exemplo, eu não quero trabalhar, eu não quero buscar melhorar algo porque eu anseio pelo retorno do Senhor. Eu conheci pessoas que agora volta, o Wellington, mais uma guerra, agora volta. E eu entendo, não, e aí não volta, não, para quê? Nem adianta se matricular, fazer curso de nada, porque agora não passa desse ano ou 2 anos. Então, assim, a Bíblia pede para que nós sejamos responsáveis aqui. Então, assim, tem que ter existe uma tensão boa aqui. Você não pode, conforme muito bem apresentou o pastor Juliano, amar esse mundo de tal maneira que eu não quero a manifestação do Senhor, mas também viver de uma maneira que é só o céu, de que você negligencia as suas obrigações como servo de Cristo aqui na terra. Fica mais fácil, né? Exato. Meus amigos, a Bíblia fala que emprestar dinheiro para aqueles que vão nos pagar é muito fácil, para aqueles que a gente não sabe se tem condições de nos pagar se torna mais difícil. Vamos levar isso para o sofrimento? Como que a gente ama aquele que nos faz mal, nos faz sofrer? Olha, é difícil, hein? Difícil, né? É difícil. Eu acho que talvez um dos exercícios espirituais mais difíceis para a gente é você amar quem, no seu julgamento, não merece seu amor. Quem feriu a gente, quem fez a gente sofrer. Eu acho que o segredo é, quanto mais perto de Deus você caminha, quanto mais intimidade você tem com Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você está, eu creio que mais, não vou dizer facilidade, mas mais força, mais poder espiritual que vem de Deus, a gente vai ter para amar quem fala mal, quem apunhala pelas costas, quem puxa o nosso tapete. E não tem outra solução, não tem outro caminho. A gente não pode escolher o caminho do não amar os desafetos, porque Jesus falou isso daí. Até os gentios, até os ímpios, pagãos, fazem, amar quem ama, né? Mas o desafio da vida cristã, de caminhar com Jesus, é esse. A gente falou no outro podcast, o pessoal vai ouvir e vai achar que é repetitivo, né? Mas tudo bem, não tem problema. Porque às vezes vê um, não vê outro. Eu estava comentando, não sei se você estava aqui na hora, qual é o nome do bandido lá? Que eu falei que eu citei? O maníaco do parque. Maníaco do parque. Que se converteu na prisão, vai ser solto, quer mudar de nome, uma nova vida e tal.
Você olha para um cara desse e fala, mas como que eu vou? Como faz isso, né? Para a gente que está de fora, mas imagina só as, né, as famílias que tiveram suas mães, avós, irmãs violentadas por esse cara. Como amar, como escolher amar. É muito difícil. É E aí, difícil. pastorzão? Como se Ananias receber Saulo na sua casa, né? Eu diria que, por exemplo, que a Bíblia deixou alguns exemplos para que a gente pudesse utilizá-los como meio de nos ensinar. Então, por exemplo, eu diria que nós precisaríamos estudar mais sobre a influência, por exemplo, da vida do Barnabé, que quando nenhum cristão acreditava na conversão genuína do Paulo, ou Saulo, enfim, antes dele ser o grande apóstolo, ele viu nele uma conversão genuína a ponto de apresentá-los aos líderes apostólicos, quando a igreja achava que aquilo parecia fazer parte de uma trama perfeita para se infiltrar. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, se nós não acreditarmos que Deus ele pode converter a vida daquele pecador, quando nós temos exemplo de pessoas, Moisés também matou um homem, Paulo, quantas pessoas Davi não matou? Sim. E todos eles foram transformados. Então, essa noção de que a pessoa é tão ruim que ela não consegue ser transformada por Deus, é uma noção que nós, principalmente cristãos, precisamos lutar. Não com uma aceitação, por vezes, infantil ou sem uma forma mais passiva. Me fugiu a palavra que seria dizer inocente. Inocente. Se queria falar inglês, a gente traduz. Sem ser inocente, porque nós também vemos muitas supostas conversões que não são conversões, mas existem conversões genuínas, verdadeiras. Afinal, nós estamos aqui. Sim. Você entendeu? Então tem que ter nós precisamos, de fato, acreditar que Deus realiza isso. E eu estava ouvindo quando vocês falavam e você tinha mencionado o pecadinho, o pecadão. E a pergunta é, por que o meu pecado é digno de ser aceito por Deus pela comunidade, mas o pecado dele, porque ele fez... Erramos aí nessa avaliação. Verdade. Eu acho que é o Keller que fala que, no fundo, a nossa dificuldade de perdoar tem a ver com o nosso orgulho. Que diz assim, você fala assim, como que eu vou perdoar o que ele fez para mim? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria o que ele fez. Então, lá no fundo, o que trava o nosso perdão é a gente se achar superior ao outro. É uma questão de perspectiva. Muito interessante o que você apresentou, porque eu me recordo uma vez, eu não lembro direito qual era o pecado ou os pecados que nós estávamos discutindo, mas uma pessoa chegou para mim, já como pastor, e me disse, Wellington, você seria capaz de cometer esse pecado? Eu disse, eu seria. Ela falou assim, eu não acredito. Eu não acredito que você teve a coragem de me dizer que você teria coragem de fazer isso. E eu falei para ela, é exatamente por eu saber da nossa pecaminosidade que eu digo isso, porque o orgulho começa a partir desse momento. Eu estou tão acima de que eu não vou pecar, que aí você já está na propensão. Eu sei que você, ao analisar esse caso, pensar exatamente isso que eu quero dizer. Saber que eu e você somos capazes de cometer aquele pecado vai nos guardar e prevenir para que a gente possa cometê-los. Se achar num patamar que você está tão acima a ponto de que você não pode cometer isso, você está próximo da queda. Perfeito. Maravilhoso, meus amigos. E para nós encerrarmos, então, qual seria a mensagem mais importante para nós cristãos, para nós pastores, que a gente tem para ofertar, para oferecer para aqueles que ainda estão nesse conflito de se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? O que vocês diriam? Eu diria que Deus não é imune ao nosso sofrimento. Deus não é insensível ao nosso sofrimento. Nós temos um Deus que sente a nossa dor. A Bíblia fala que Deus recolhe as nossas lágrimas. Ele conta as nossas lágrimas no seu recipiente. Ou seja, nenhuma lágrima cai em vão. Ele tá considerando cada uma delas. Jesus chorou. Sim. Então, o Evangelho apresenta um Deus que se move com a nossa dor. Então, a primeira coisa é isso. Deus não está insensível. Ele não é um ser soberano, insensível, incapaz de se
condoer, de ter compaixão, empatia pela nossa dor. Então Deus sabe o que você está passando e o coração de Deus sofre quando Ele vê o sofrimento humano. Deus é tocado pelo sofrimento humano. Não é por menos que Ele enviou o Filho dEle para pôr um fim ao sofrimento humano. Jesus vem não apenas para salvar indivíduos do inferno. A obra de Cristo é uma obra que tem a ver com uma restauração cósmica. É Jesus vindo para reconciliar o mundo com Deus, para resolver o problema do mal e do pecado. Então a solução está em Cristo. Então Ele se preocupa tanto com a nossa dor que Ele enviou Jesus para carregar a nossa maldição, as nossas dores, as nossas enfermidades. E a gente está vivendo entre o já e o ainda não. Então Jesus já veio, Jesus já está reconciliando o mundo com Deus, Ele já veio consertar esse mundo quebrado, colocar ordem no caos, mas Ele ainda não completou a obra, Ele vai completar. Então eu diria para você, tenha calma, repetindo, porque os sofrimentos desse tempo, eles são assim, eles não podem ser comparados com o que Deus vai realizar na sua vida, lá na frente, no futuro. Então, calma o coração. E se você não tem respostas para a sua dor, sinta pelo menos o consolo que o Espírito Santo de Deus pode produzir na sua vida no momento da dor. É nem sempre entender o que Deus está fazendo. Eu sempre digo isso. Tem coisas que eu não entendo por quê. O caso de um menino que é atropelado 6 anos de idade, uma fatalidade. É difícil entender por que Deus permitiu. Mas apesar de não entender o porquê, eu continuo confiando no caráter do Deus que é todo-poderoso e do Deus que é bom. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu continuo crendo que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é bom e o Senhor, de alguma forma, vai usar a minha dor como matéria-prima para construir um monumento à sua glória na minha vida. Amém. Pastorzão, depois disso tudo, né, o cara leu Gênesis, velho. Eu diria que esse é mais um dos motivos que nós temos para glorificar a Deus e pelo fato de sermos filhos dele, porque a Bíblia diz que Deus ele trabalha, ele usa todas as coisas, coopera para o nosso bem. E por vezes nós olhamos esse versículo e não pensamos no sofrimento ou na dor. Quando a gente pensa em todas as coisas cooperam para o bem, se é o bem, deve ser algo positivo, deve ser algo feliz, alegre, o que necessariamente não é o caso. Mas é muito interessante que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Já Jesus, em João 14, ele vai dizer que aqueles que me amam são os que me obedecem. Então, eu acho isso maravilhoso porque o sofrimento para o cristão, na pessoa que tem Deus, ele tem um propósito. Sim. Ele vai te aperfeiçoar, ele vai te melhorar, ele vai aprofundar o seu relacionamento com Deus, ele vai fazer de você uma pessoa melhor, ainda que você não entenda. Tudo tem um propósito. Agora, quando nós falamos de uma pessoa que nós respeitamos, mas, por exemplo, uma pessoa que não acredita em Deus, se Deus não existe, o sofrimento é simplesmente o resultado do acaso, é o resultado do DNA. Assim como nós não achamos que um leão ele é culpado por matar um outro animal para ele comer, então todo o sofrimento no mundo é simplesmente o resultado do DNA, dos nossos impulsos como animais. Uhum. Então, o sofrimento, ele simplesmente, por que você sofre? Você sofre porque o mundo é assim. Não tem explicação, não tem motivo. Então, assim, você perde essa cosmovisão, você perde o consolo, a graça. Quer dizer, sofrer não faz... Não adianta você reclamar porque sofrer não tem explicação. Uhum. Então, é importante nós mostrarmos como, por exemplo, uma cosmovisão bíblica, de fato, cristã, ela nos ajuda no momento de sofrimento, por exemplo. Maravilhoso. Esse era o momento que eu tinha que pensar o que falo no encerramento, mas é tão bonito ver vocês falando. Eu quero agradecer verdadeiramente e espero que você aí de casa, que está nos escutando, está nos assistindo, possa ter tocado a vida de vocês. E quero dizer que tem coisas que nem diria o poeta, né? Que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu diria um pouco mais, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. As obras de Deus são boas, perfeitas e agradáveis. Então, veja a graça, mesmo na dificuldade, embora seja muito difícil. Mas se aproxime de Jesus, leiam a Bíblia, que ali vocês vão ter um momento muito íntimo com o Senhor.
Creio nele e espero poder te ver no próximo podcast. Deus te abençoe sempre.